Muito bem, muito bem, muito bem. Começamos agora então mais uma gravação dessa série especial Instituto Federal, que está sendo realizada durante o primeiro Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo. Nesta série nós falamos um pouquinho das discussões, nós tentamos trazer aqui para você que está nos ouvindo, para você que é assinante do podcast, parte das discussões e parte do conteúdo que está sendo ministrado através dos minicursos que estão sendo realizados aqui nesse congresso. E nós temos a honra de receber aqui conosco agora para conversar um pouquinho sobre o tema de um dos minicursos e sobre o tema da pesquisa que ela vem realizando, a linguista Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues. É isso? Isso, muito obrigada pela oportunidade de divulgar o trabalho realizado no Instituto Federal de São João da Boa Vista. Muito obrigado, eu que te agradeço. A Rosana, ela é linguista e ela tem um mestrado e doutorado na área de língua portuguesa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho então da sua experiência na educação. Sim, eu sou professora do Instituto Federal há 5 anos, em São João da Boa Vista, mas eu estou na docência há 15. E eu fiz a minha graduação em inglês e português e desde então trabalhei em escolas de idiomas com a língua inglesa. Quando fui buscar o meu mestrado e doutorado, 10 anos depois da graduação, me especializei em linguística e língua portuguesa e trabalhei com aspectos da leitura, né, para o aluno de ensino médio. E desde que estou no Instituto Federal, tenho trabalhado na docência e na pesquisa voltada ao ensino-aprendizagem de língua portuguesa e de língua inglesa. E recentemente comecei a trabalhar com metodologia da pesquisa científica, que foi o que me motivou o meu atual projeto de pesquisa e extensão, que é um laboratório de letramento técnico-científico, com ações voltadas para capacitar o pesquisador à escrita científica, de textos de trabalho de conclusão de curso e para fins de publicação de artigos. Então vamos dar início então ao assunto desse papo. Eu gostaria de falar muito, mas acho que a gente só vai poder falar um pouco sobre essa parte da escrita científica. E eu gostaria de saber a sua opinião, Rosana, sobre a importância do professor em escrever artigo científico. Por que isso é importante? Nós, como educadores, nossa grande missão é criar massa crítica. E se nós não buscamos a ciência, nós nos tornamos meros reprodutores de conhecimento. Então, esse é a grande mola propulsora, né, que me acompanha como educadora e agora como pesquisadora. Então, a importância de publicar artigos científicos é divulgar as contribuições fruto das pesquisas científicas nas mais diversas áreas do conhecimento. E dentro da sala de aula, quando eu fundamento as minhas práticas, seja na área de exatas, na área de humanas, quando eu busco fundamentação científica, eu consigo transmitir conhecimentos mais sólidos, eu consigo criar essa massa crítica que eu procuro. O Instituto Federal, ele trabalha em um tripé, né? Não é somente a educação, a pesquisa e também a extensão. Essa escrita científica, ela é ligada somente na área de pesquisa? Ela permeia essas 3 ações do tripé. Ela nasceu, na minha experiência, no ensino, nas aulas de metodologia de pesquisa, ao ensinar o aluno a escrever uma resenha, a fazer um resumo. Isso tem relação direta com a pesquisa, porque quando o aluno vai fazer um projeto de iniciação, quando ele vai defender o seu TCC, quando ele vai publicar um artigo num congresso, ele vai beber dessa fonte do ensino, que são as aulas de metodologia de pesquisa. Então, uma alimenta a outra. E essa é uma necessidade de toda a comunidade, acadêmica ou não. Então, esse nosso projeto Laletec, ele foi para um caráter extensionista para atender pesquisadores ingressantes ou pesquisadores mais maduros que estejam no Instituto Federal já sendo atendidos, né, pelo ensino e já desenvolvendo pesquisa, mas atender pessoas da comunidade que têm vontade de dar sua contribuição, que têm vontade de ingressar numa pesquisa, seja em nível médio ou na graduação. Então é um projeto que nasce do ensino, o público nosso são pesquisadores e ele tem esse caráter extensionista, tenta abrigar uma formação, uma capacitação mais geral. Como que está a posição do Brasil em relação ao mundo nessa área de produção científica? Há um estudo da FAPESP, que é uma agência de fomento, né, do estado de São Paulo, publicado numa revista em 2011, e em que nós visualizamos o Brasil como 14º país, né, em que os pesquisadores publicam em periódicos de alto impacto. E nos últimos anos, de 2006 a 2009, o Brasil cresceu 15 posições.
Então, o Brasil vem numa curva ascendente de publicação de impacto. O que significa isso? Publicação de qualidade, que está em bases de dados confiáveis, em grandes revistas, né, que reúne os principais pesquisadores de cada área. Mas ele ainda fica muito aquém, né, frente aos grandes nomes do mundo, como Estados Unidos, Alemanha, França, até a China. Ele está atrás até, inclusive, da China. Então, o Brasil tem se mostrado mais interessado em pesquisa e tem cuidado mais da questão da publicação para contribuir, mas ele ainda precisa melhorar. E um dos gargalos que a gente percebe no pesquisador é a não publicação por falta de habilidade escrita, né, para a produção de artigos. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeira coisa que você já está fazendo é perguntar. Perguntar já é um grande passo, já mostra abertura, já mostra curiosidade, já mostra assim, sede do saber. Buscar nas suas instituições linguistas, porque os linguistas sempre vão ter alguma contribuição, e professores especialistas da sua área, que conhecem a metodologia. Então, conhecer as habilidades, digamos assim, clássicas de um pesquisador, que é saber ir a campo, ir para o laboratório, aplicar os procedimentos, os métodos, que seja disciplinado para ler. Isso você consegue com um bom orientador da sua área do conhecimento. E o linguista e o bibliotecário são profissionais de suporte que vão te ajudar a buscar a leitura na base de dados, a normalizar o seu texto de acordo com a BNT, esse é o trabalho do bibliotecário. Ele vai ajudar bastante na pesquisa bibliográfica, ajudar você, hoje na era do Google, né, o bibliotecário vai conseguir te ajudar a buscar, selecionar, avaliar e usar essa informação. E o linguista vai te ajudar a se expressar, a colocar toda essa informação num artigo científico, né? Ele vai, digamos assim, formatar linguisticamente o seu trabalho. E qual é o principal erro que mais aparece nesses textos científicos? Esse estudo a que eu me referi, eles mencionam os 10 principais motivos pelos quais um artigo científico é rejeitado. 6 dessas razões estão ligadas à questão linguística. Falta de clareza, falta de concisão, falta de atendimento à proposta do evento ou da revista, não seguir aquelas diretrizes, plágio, autoplágio. Então, tudo isso tem a ver com a costura do texto. Muitas vezes você publica um artigo e quer reaproveitar o seu trabalho no outro artigo, isso já é autoplágio. Isso é identificado hoje por softwares. Então, vai desde o erro mais básico, de um erro de clareza, de uma frase truncada, até um erro mais macro, digamos assim, que é básico, que é de atendimento à proposta de uma revista, à proposta de um congresso. E como que a tecnologia, softwares e toda essa tecnologia que existe hoje, Rosana, podem nos ajudar nessa tarefa de escrever? Eu costumo dizer que os profissionais da tecnologia, os professores de informática, por exemplo, eles têm a ferramenta e quem não é da área de tecnologia tem a aplicabilidade. Então, a primeira questão para que haja uma ajuda nesse sentido é que o elo seja construído. Os profissionais que são das áreas de humanidades, de exatas, enfim, os que não conhecem as ferramentas tecnológicas precisam dar um passo em direção aos caras da tecnologia. E os caras da tecnologia precisam estar abertos a enxergar na aplicabilidade de uma pessoa que é da área de humanidades a função da sua ferramenta. Por exemplo, como linguista, eu trabalhei com que objeto de estudo no meu doutorado? Com textos. Então, os meus dados eram dados linguísticos, palavras, textos de língua natural. Eu demorei 3 meses para coletar textos e transformar textos em PDF, por exemplo, para TXT, porque eu precisava inserir esses textos num software, que já é o uso de tecnologia, porque esse software ia me fazer uma análise linguística de maneira automatizada e, portanto, mais dinâmica. Eu demorei 3 meses para transformar os textos de PDF para TXT, porque eu não sabia que existia uma ferramenta chamada OCR ou outros softwares que fazem com eficácia, com pouco trabalho de mão, né, humana, esse trabalho. Se eu conhecesse na época, eu teria demorado 2 ou 3 semanas no máximo. Então, a partir do momento que eu me aproximei das pessoas lá do Instituto Federal de São João, que trabalham com tecnologia, e disse assim, olha, existe uma ferramenta para melhorar a minha normalização na BNT? Sim, tem o Zotero, tem o Mendeley, como eu uso? E aí nós começamos a promover minicursos nas semanas de tecnologia, nos eventos, começamos a fazer grupo de pesquisa. Então é assim,
fazer a corrente do bem dentro da academia, fazer parceria. Nesse projeto, além da bibliotecária, nós temos um professor de informática que transmite esse tipo de conhecimento. Como a tecnologia, ela otimiza os processos científicos. E aí você perde menos tempo com coisas braçais e ganha mais tempo para estudar e se aprofundar teoricamente. Um trabalho intelectual, né? Que seria talvez o foco da pesquisa, né? Desenvolver o trabalho. E, professora, eu não sei se eu estou cometendo aqui um pecado, mas nós conseguiríamos citar para os nossos assinantes do podcast Papo de Professor e os podcasts associados, qual deveria ser uma estrutura básica de um artigo? É possível enumerar, olha, ele começa assim, o e-mail assim e termina assado? Sim, claro. E você consegue esse modelo, né, de escrita de artigo científico na literatura, e há um senso comum, né? Digamos assim, o artigo cânone clássico seria o título, o nome dos autores. Em seguida do nome dos autores você tem a filiação, que é o nome da instituição de qual o pesquisador faz parte. Depois você tem o resumo e as palavras-chave. Então, digamos que isso é a cabeça do artigo. O corpo é o texto em si, que, como é um texto argumentativo, ele tem 3 partes, começo, meio e fim, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No desenvolvimento, você tem uma seção de materiais e métodos e de resultados e discussão. Então, seria isso basicamente: título, autores, resumo, palavras-chave, introdução, materiais e métodos, resultados e discussão, considerações finais e uma lista de referências no final. Muito bem. Eu lembro que você, durante o curso, você falou sobre as hipóteses, sobre a tese. Me chamou bastante a atenção que você recomendou que usássemos 3 teses, né, pelo menos. Você pode desenvolver um pouco isso? Sim. Quando você faz uma pesquisa, você vai em busca de um tema. O que eu vou pesquisar? Isso você consegue definir junto com o seu orientador e tem como motivação algum problema que você queira solucionar. Então, sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Aquilo te incomoda? Será que eu não posso contribuir para resolver essa questão local, social, cultural, prática, automática, né, da sua área? Então, você delimita esse tema, né? Você vê em que aspecto você vai trabalhar esse tema. Feito isso, você vai problematizar. Você vai fazer uma pergunta para esse tema e você vai colocar como possíveis respostas as hipóteses. E dentre essas 3 hipóteses, que você deve trabalhar com essa ideia do melhor de 3, você escolhe hipóteses a partir de pontos de vista diferentes. Então, vou dar o exemplo que eu acabei de fazer no mini curso, que é o futebol. Suponhamos que o meu tema seja futebol. Preciso delimitar a violência em campo no futebol. Qual que é o meu problema? Como conter a violência em campo? Eu poderia escolher outra delimitação, a violência na torcida ou a corrupção no futebol, e poderia fazer perguntas diversas a partir desse tema que eu elegi. E aí eu vou escolher 3 hipóteses, pelo menos, de pontos de vista diferentes. Então eu vou dizer, eu vou conter a violência no futebol ou do ponto de vista do jogador, ou do ponto de vista do árbitro, ou do ponto de vista do técnico. Escolho uma das 3 hipóteses como a mais forte e defendo a minha tese desenvolvendo a minha argumentação a partir daí. Busco referencial teórico. Esse modelo, ele é um modelo da linguística textual com a teoria da argumentação. Tem traços da retórica aristotélica. E esse exemplo que eu acabei de divulgar é de um autor chamado Abreu, num livro Curso de Redação, que pode ser utilizado para qualquer tipo de texto argumentativo. Muito bem, eu te agradeço absurdamente. Muito obrigado, professora, com essa sua contribuição. Eu creio que isso vai inspirar, inclusive encorajar muitos professores com quem eu já conversei com tantos professores que eles querem escrever, mas não escrevem porque não sabem como escrever. E eu creio que essa nossa breve conversa vai poder iluminar um pouco a mente do professor, do educador, e vai poder motivar ele a escrever mais. Você recomenda algum material, algum site que pode ser acessado para auxiliar nesse trabalho? Sim, eu que agradeço aí o convite. Foi muito prazeroso bater esse papo de professor com você e nós esperamos sim inspirar outros professores e continuar essa corrente do bem. Todo esse material a que eu me referi está compilado, está sob construção numa página nossa, do nosso escritório de escrita científica, que é o Laletec. Então eu gostaria de deixar o site e a partir de lá as pessoas vão conseguir as referências para embasar o seu trabalho na escrita científica. O site é sbv.ifsp.edu.br/Laletec.
Muito bem, você que está nos ouvindo, então, eu vou colocar esse link no post. Você que está nos ouvindo pode acessar o site www.papodeprofessor.com, que é onde você encontrou esse podcast. Você já deve estar nesse site. Você vai encontrar no post o site e os livros e os textos que foram mencionados. E se a professora permitir, também quero compartilhar alguns links de alguns livros que você mencionou ou artigos que você mencionou durante o minicurso. Sim, à vontade. Que é bastante interessante. E nos ajude a continuar essa discussão através dos comentários ou então através do e-mail, que é contato@papodeprofessor.com. Muito obrigado mais uma vez, professora. Muito obrigado você que está nos ouvindo. E até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.